teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. A paz do Senhor, meus irmãos, que a paz de Cristo alcance a vossa vida no dia de hoje. Quem vos fala é o pastor Júnior, da Igreja Batista Santuário em São Bernardo do Campo, Jardim das Orquídeas. Quero ler um texto com vocês no livro de Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 22, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Irmãos, lá no livro de Números, capítulo 21, a Bíblia ela vai relatar que o povo de Deus, os israelitas, eles haviam murmurado contra o Senhor. O texto bíblico vai dizer no Salmo 77 que Deus deu para eles o pão que os anjos comiam, que era o maná. E na vossa travessia eles murmuram contra o Senhor. E ao murmurar, Deus ele age na vida deles de uma forma diferente. Porque toda vez que Israel pecava, Deus primeiro levantava um profeta anunciando que Deus os puniria. Só que no episódio de número 21, no capítulo de número 21, Deus não levanta ninguém. E Deus, vendo que eles falavam contra a liderança, Moisés, e murmurava contra o maná que Deus enviava para eles, Deus enviou serpentes no meio deles. E alguns textos vão dizer serpentes abrasadoras. Esse abrasador não tem nada a ver com o sentido físico da serpente ou com a sua aparência, mas isso tem a ver com a dor da sua picada, da sua mordida. E isso levou muitos à morte e a perecer. E Israel, vendo que essas serpentes havia trazido um grande dano a eles, correram até Moisés pedindo que Moisés clamasse ao Senhor. E Moisés ele vai clamar ao Senhor, e mais uma vez Deus age de uma forma diferente. Porque todas as vezes que Moisés clamava, Deus estendia a mão e o mal cessava. Dessa vez Deus não vai estender a mão, mas Deus vai dar uma orientação para Moisés. E qual é a orientação que Deus vai dar para Moisés? É que Moisés fizesse uma serpente semelhante àquelas que havia picado o povo de Israel, levantaste em uma haste. Interessante que Deus não mandou Moisés colocar em uma tenda, Deus não mandou Moisés colocar em um tabernáculo, em um templo, em uma sinagoga, mas Deus manda Moisés colocar ela em um lugar onde todos pudessem ver. E o texto vai dizer que a ordem de Deus é que aquele que se fosse picado e olhasse para Deus, para aquela serpente, para aquela haste, conforme Deus havia ordenado, essa pessoa seria curada. E o que me chama a atenção é que Deus não permite Moisés colocar ela dentro do tabernáculo. Deus não permite Moisés colocar ela dentro de um local religioso, mas Deus manda ele colocar num lugar alto. Nós entendemos que isso é um simbolismo e que lá em João está dizendo que assim como a serpente ela foi levantada no deserto, ela representa Cristo, que Cristo seria levantado. Mas eu quero chamar a atenção para você nesse versículo que eu li. Talvez você está dentro da sua casa triste porque a igreja está fechada. Talvez você está dentro da sua casa e não tem uma motivação. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque neste momento a qual nós estamos vivendo, a serpente que representava a cura para Israel não estava dentro do templo, ela não estava dentro do tabernáculo. E talvez nós precisamos voltar a olhar para Cristo, e não para a placa da igreja, não para o líder espiritual, não para aquele que representa até mesmo
um homem de Deus dentro de uma placa, dentro de um ministério. Mas nós precisamos, como povo de Deus, voltar a olhar para a cruz. Porque Isaías diz que Cristo levou sobre nós todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Quem tem a cura, quem tem a restauração, quem tem a libertação para as nossas vidas é Cristo. E Isaías está dizendo aqui no capítulo 45 para o povo, dizendo: olhai para mim e vós sereis salvos. Talvez Deus permitiu tudo isso, porque nós olhávamos, como Paulo escreveu, talvez lá para Coríntios, talvez nós tínhamos um ídolo particular sem saber. Talvez nós olhava para Paulo, talvez um era de Apolo, talvez outros era de Ceifa, e agora não dá para procurar Paulo no templo, agora não dá para procurar Apolo, mas Cristo está dizendo: volte a olhar para a cruz, volte a olhar para mim que morri, para que vós tenha vida e vida eterna. Então eu convido a você que ouvir esta mensagem, que eleve os teus olhos para Cristo, eleve os teus olhos para o Senhor e Salvador da nossa alma. Eu não estou aqui pregando contra aqueles que são usados por Deus em cura, usados em revelação. Eu não estou aqui usando esta mensagem para ferir ou atacar nenhum líder religioso. Mas eu estou dizendo que talvez Deus permitiu tudo isso no sistema religioso para que a igreja voltasse a olhar para a cruz, porque é de lá que vem vida, em vida com abundância. E o texto vai dizer de Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvo, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, igreja de Cristo, coloque os teus olhos em Jesus, coloque a tua fé em Jesus, fique firme em Cristo Jesus, porque dele virá o socorro para a nossa nação, e não de homens, e não de templos, e não de religião, nem de placa de igreja, mas virá da parte do nosso Senhor. Deus abençoe a todos vocês, fique com esta palavra, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha estar sobre a sua vida e sobre a tua casa. É o que eu peço em nome de Jesus para todos vocês. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.